Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Na aula de hoje, vamos para a terceira parte da planilha de contas a pagar, aquela em que você está criando para controlar o seu fluxo de pagamentos. Nessa aula, nós vamos criar um e-mail no dia do vencimento da conta, ou seja, um e-mail programado no Outlook, para que você possa ser avisado também. Você pode, por exemplo, programar o envio do e-mail uma hora antes, ou mesmo colocar aí o envio desse e-mail um dia anterior. Você pode programar seu código depois fazendo todas as adaptações. Eu vou, nesta aula específica, ensinar a você programar um e-mail para o vencimento da sua conta. Temos a planilha que você baixou de gabarito da aula 234. Se você não assistiu a aula de 234, eu ensinei a trabalhar com as funções, no caso desta nossa planilha. Na aula 235 eu ensinei como você poderia trabalhar com a programação VBA para a programação da agenda do compromisso e agora nós vamos programar o envio do e-mail. Tomando como base a nossa planilha, o que eu vou precisar fazer é verificar se a data do vencimento é maior do que a data atual, ou maior ou igual à data atual, para tomar uma ação. Quando o título ou quando a nossa conta for de data anterior, eu não preciso fazer absolutamente nada. Nós vamos percorrer então linha a linha da nossa planilha e da mesma forma que fizemos com o item de agendado na agenda, eu posso também fazer o mesmo com o e-mail, marcando com um X quando o e-mail foi enviado e deixando essa nossa lista preparada para trabalhar corretamente com os envios programados. Clicando sobre desenvolvedor, modo design, vamos abrir aqui o botão programa e-mail e vamos começar a nossa codificação. Em nossa codificação, vamos criar as variáveis DIN, vAssunto, vai ser do tipo string, vai ser o assunto do nosso e-mail. Depois nós teremos aqui vDataEnvio, vai ser do tipo string também. Nós vamos precisar dessa data para programar o nosso evento no calendário. DIN, vTextoCorpo. Eu acredito que a data de envio formatada como data resolveria o problema também, mas eu não testei. Então vamos fazer diretamente com o código original que eu tenho aqui já. Destinatário, que é o destinatário do nosso e-mail, vai ser do tipo string. Nome da conta vai ser o nome da despesa ou da conta que eu quero que eu seja lembrado. Valor é a variável de controle do valor, vai ser do tipo string também. E depois esse AM, não, na verdade eu não vou precisar usar essa variável. DIN, horário, envio, as date, do tipo data. Data, vencimento, vai ser do tipo date também. Nós vamos ter uma variável aqui para controlar a diferença de dias entre as duas datas, do tipo integer. E nós vamos ter aqui uma coluna, uma variável chamada call, para controlar do tipo integer também as colunas da nossa planilha. A variável w padrão, do tipo worksheet, para controlarmos a nossa planilha. DIN, ln, vai ser do tipo long, eu não sei exatamente até quantas linhas você vai trabalhar com a sua planilha. E a nossa variável tradicional de última célula. Se você acompanha as minhas aulas, boa parte desse código que nós vamos utilizar já é comum e você já está acostumado com o esquema de tratamento ou de detalhamento que eu faço. Vamos começar definindo a nossa variável w para a nossa planilha de despesas. É lá que nós estaremos fazendo a leitura das contas para a programação do envio do e-mail. Nossa última célula vai ser dado pelo comando w.rows.count, w.cells, w.rows.count, coluna 2.end, xlab. Coluna 2, neste caso, se você não assistiu às aulas anteriores, é porque o layout da nossa planilha, ela começa na coluna B. A coluna A eu deixei apenas como um distanciamento dos nossos dados. Isso para efeito visual. Então, coluna 2, quando eu coloco 2 aqui, eu vou verificar qual é a última célula com dados a partir da coluna B. Nós vamos começar definindo aqui um objeto chamado olapp, que vai ser o createObject. Nós vamos utilizar o comando createObject para criar um objeto do tipo outlook.application. A partir desse momento,
quando rodar essa nossa linha de comando, o objeto OLE-app vai ser uma aplicação do Outlook que eu vou poder manipular. Linha igual a 5, coluna igual a 2, então as nossas contas elas se iniciam a partir da linha 5 e a partir desta célula B5 que nós vamos fazer aí a nossa rotina de análise. Vamos começar capturando o horário de envio. V, horário de envio. Ctrl/ de espaço permite a você preencher o nome da variável que declaramos anteriormente, sem que você tenha que digitar e cometer erros. Vai ser da minha sheets controle. E a minha range que vai fazer isso é chamada de horário envio. Pelo que você está percebendo, não há uma referência de células dentro do comando range, mas sim uma faixa nomeada. Se voltarmos à nossa planilha, vamos ver duas faixas nomeadas. Na minha planilha de controle, eu quis unificar o e-mail, para o qual serão enviadas mensagens e a programação, e o horário de envio. Quando clico sobre o horário de envio, você vai ver na caixa de nome o nome horário envio. E depois em e-mail, você vai ver o nome e-mail envio. Detalhe importante, essa aula só vai funcionar se você estiver utilizando o Excel e o Outlook instalados na sua máquina. Se você está utilizando o Excel ou o Outlook online, não vai funcionar. Então já capturei aqui o horário de envio através da minha faixa nomeada chamada horário de envio. E agora vou buscar o destinatário da minha mensagem, que vai ser exatamente a minha sheets de controle e a minha range, e-mail, envio, que vimos anteriormente. Faça enquanto o meu número de linha for menor ou igual à minha última célula. .row. Aqui nós vamos entrar na nossa rotina para percorrer linha a linha. E para evitar o loop infinito, nós vamos definir aqui que a nossa variável linha vai ser incrementada em mais 1 a cada ciclo. Para que eu possa fazer as mensagens, a entrega corretamente, eu preciso percorrer as minhas células. E como eu disse, nós temos aqui 3 validações para fazer nos dados. Essas validações elas vão ser se o vencimento é maior do que hoje. Nós vamos ver também se o valor é maior que 0 e vamos ver também se a célula de marcação de controle é diferente de X, aquela nossa coluna que criamos na planilha para ver se o e-mail já foi programado ou não. De posse das 3 validações, nós vamos criar o if. Então, se if w.cells ln,6, ou seja, se o conteúdo da minha célula 6, da coluna 6, F, for diferente de X, já posso enviar o e-mail? Não, preciso passar pela próxima validação, então eu vou colocar isto aqui com outra instrução. w.cells ln,7, opa, 7 não, nós vamos ver aqui agora na nossa coluna 4, onde está o valor, se nessa coluna 4 o valor é maior que 0. Se for, nós vamos colocar então aqui um end, né? Faltou o end na nossa extração, estava achando meio estranho isso. E na nossa linha número 2, né? Na coluna 2, na linha atual, eu preciso saber se é maior do que a data atual. A instrução date retorna a data atual. Com base nisso, nós vamos definir aqui o nosso objeto mail, que é um objeto novo que nós vamos criar, do tipo OLApp da minha aplicação. Nós vamos dar um create item e esse item vai se chamar allMailItem. Nós estamos criando um objeto do tipo e-mail usando o nosso objeto Outlook. Detalhe muito importante sobre a codificação para o VBA, para as outras ferramentas do pacote Office, você não vai encontrar uma documentação muito rica em português. Nos fóruns de discussão internacional você deve encontrar essas informações mais precisas, mas aqui no Brasil é muito carente de documentação desse tipo de instrução. Então vamos começar. A minha data de vencimento vai ser igual à minha célula da linha atual, coluna 2. O nome da minha conta, ou seja, eu devo o que para quem vai ser retirado da minha linha atual, coluna 3. O assunto vai ser dado pelo texto que eu vou colocar aqui. É esse texto que eu quero que vá no assunto do e-mail. Aviso de vencimento
vou colocar um pipe, o que, barra quem, que é o termo ou aquilo que nós estamos pagando, e vamos concatenar isso com a nossa variável vNomeConta. Depois, eu vou concatenar isso também com o nosso vencimento e vou colocar a nossa variável vDataVencto. Se você ainda quiser colocar o valor da conta no assunto, você pode também criar uma variável ou utilizar a variável de valor. vValor vai ser dada pela instrução format, porque eu quero pegar o conteúdo da minha célula da linha atual, coluna 4, e quero formatar isto no padrão R-cifrão. Vou colocar aqui, esqueço sempre o nome disso aí, trilha, depois eu lembro, hash, né, não sei, eu sempre me confundo, não tem jeito. E vou fechar parênteses. Então eu estou formatando o conteúdo da célula 4 em texto no total que eu preciso. vDataEnvio vai ser dada pela minha data do vencimento concatenado, por isso eu formato texto com um espaço e concatenado com v horário envio. Depois faço o teste, deixa aqui nos comentários se você tratando esta informação como sendo texto, como sendo uma variável de data, se dá certo também. Eu acredito que sim, mas em todo caso vamos deixar você testar. Total de dias vai ser a conversão para o tipo inteiro da seguinte conta: data do vencimento menos hoje, ou melhor, menos date. Eu preciso saber exatamente quantos dias que eu tenho de vencimento dessa minha conta, para saber qual atitude que eu vou tomar se a conta vence hoje. Então, se o total de dias for igual a 0, significa que ela vence na data, e eu preciso tomar uma ação, que vai ser a minha data do envio, vai ser igual dateAdd. Eu vou criar uma data com a instrução dateAdd, onde o primeiro argumento, o intervalo, vai ser do tipo n, que é em minutos. O segundo argumento é um number, então vou dizer aqui que eu quero incrementar a minha data de envio para daqui 5 minutos da rotina, da execução da rotina, e a data vai ser a data atual, now. Então eu já troquei a minha data de envio, se a minha conta, né, for vencendo hoje, justamente para facilitar o envio do e-mail programado para daqui 5 minutos. Eu não sei quanto tempo vai demorar a nossa rotina. Você pode incrementar no tempo que quiser aqui esse valor. E agora, para que eu possa escrever corretamente no texto, nós temos que compor o corpo do e-mail. Só que isso no formato HTML. Para fazer essa composição desse corpo do e-mail, nós vamos utilizar as instruções criando uma sintaxe de uma página HTML. A minha variável vTextoCorpo vai ser igual às tags de abertura do nosso arquivo HTML. Então, HTML, depois a tag body. Se você nunca viu o HTML, é assim que nós criamos uma primeira página. Tipo H2 para o título, para dar um pouco mais de destaque, e vou escrever aviso de vencimento de contas. É importante você digitar essas tags corretamente, pois toda vez que você abrir uma tag, você deve fechá-la também com uma barra, tirando algumas pequenas exceções. O site W3 School, que eu coloquei aqui, ele tem, se eu não me engano, aulas e conteúdo, muito conteúdo para quem quer aprender a programar para a web, recomendo. Depois a segunda linha vai ser vTextoCorpo, vai ser igual a vTextoCorpo, ou seja, o nosso corpo anterior concatenado com um /br, que é uma quebra de linhas. Então eu vou inserir uma linha aqui e vou fazer o mesmo quebrando duas linhas do título até a próxima parte da minha instrução. A terceira linha vai começar com um P, que é parágrafo. Então eu vou colocar aqui conta vencendo e nós vamos definir aqui uma tag de abertura U. Esse U é o underline, é o sobrescrito, é o sublinhado desse nosso texto. Agora eu vou concatenar isso por vNomeConta. Na sequência, para tirar esse sublinhado, eu devo criar aqui na própria instrução HTML um barra U para fechar a tag e depois fechar o parágrafo também com o /P. Essa é a estrutura básica para você escrever com destaque uma parte do texto. Então, o que está entre o U vai ser colocada como sublinhado. Para dar o espaçamento, nós vamos inserir também uma quebra ou uma linha adicional.
E vamos colocar agora depois a próxima linha, que vai ser um parágrafo escrito vencimento. Eu vou deixar igual ao anterior, e vou concatenar isso com a minha variável vData vencimento. Concatenado também com a minha tag /u para fechar o sublinhado e também o /p para fechar a tag do parágrafo. Copiemos a quebra. Se você estiver achando a aula muito rápida, faça pequenas pausas para que você possa ir digitando também esse conteúdo conforme nós vamos criando. O próximo é o valor, então eu vou aproveitar aqui essa mesma tag e vou colocar aqui um P de parágrafo e nós vamos definir aqui o valor. E o valor vai ter os pontinhos também para ficar todas do mesmo tamanho, concatenado com o meu variável vValor. Concatenado com a tag de fechamento do sublinhado e a tag de fechamento do parágrafo. Agora nós vamos colocar 3 quebras ou 3 parágrafos, apenas para ele dar um salto maior aqui no texto. Então nós vamos abrir e fechar os parágrafos. E na próxima linha nós vamos colocar aqui uma informação de controle, agendado com sucesso para notificação no Outlook e vou concatenar com a variável now. Quando fizermos isso, vai aparecer como se fosse uma linha de histórico dizendo quando foi que aquele e-mail foi programado. E por último, não se esqueça, se você abriu as tags de HTML body, então nós temos que fechá-la também. Primeiro fechando a tag body e depois fechando a tag HTML. E agora nós teremos aí o nosso corpo do e-mail já composto. Para criar o e-mail, nós temos que usar a nossa variável obj_mail. E eu vou utilizar a estrutura with para facilitar a digitação. Primeiro comando, .display, só para mostrar o nosso e-mail. Mas você no dia a dia não precisa colocar esse .display para exibi-lo. Você pode deixar aqui como sem essa instrução ou comentada. .to, que é o destinatário, nós vamos colocar aqui o e-mail do destinatário que nós criamos anteriormente. .subject, que é o campo de assunto, nós vamos colocar a nossa variável vAssunto. .html body, que é o nosso corpo do e-mail, vai ser dado pela nossa variável vTexto corpo. E o item mais importante, que é este aqui, deferred delivery time, que é o atraso da entrega, para quando a data da entrega vai ser feita. Nós vamos utilizar a nossa variável vDataEnvio. E por último, .send para o e-mail ser enviado com sucesso. Se tudo estiver correto, o seu Outlook estiver configurado, você vai conseguir enviar o seu e-mail a partir desta linha de instrução. E agora, nós precisamos lá na nossa linha atual, na coluna 6, colocar um X. Cuidado que se você colocar o X maiúsculo aqui embaixo, na comparação lá em cima ele também tem que ter o X maiúsculo. E a nossa célula 7 vai ser uma mensagem para o usuário, programado, ou melhor, vamos colocar apenas now, que é a data de programação. Para continuar com outro e-mail, nós devemos matar o objeto de e-mail, então set obj_mail igual a nothing, e a nossa rotina do loop vai continuar seguindo como esperamos. Como nós começamos um if aqui para testar as condições, se esse if não for satisfatório, nós vamos precisar colocar aqui um else. Ou seja, eu preciso verificar se aquele e-mail já tem um X na coluna 6 ou não. Então vamos lá, vou copiar essa instrução. Se já houver um X lá na nossa coluna 6, então, se for diferente de X, né, sinal que está vazio, então quando ele passar pela minha rotina, ele vai colocar um X. E na célula 7, ele vai colocar aqui não programado. Você deve ter achado confuso essa parte, então deixa eu explicar novamente para facilitar o entendimento. Quando começamos a nossa rotina do if para saber se as nossas 3 validações elas atendiam a nossa demanda, o que eu precisei verificar? Se o vencimento é maior do que a data atual, se o valor é maior que 0 e se o controle é diferente de X. Quando ele encontrar essas 3 condições como verdadeira, ele vai fazer a rotina de envio de e-mail. Se não, então aí eu tenho que ter esse nosso else,
Se não, ele tem que verificar se já existe um X aqui, senão ele apagaria a data anterior escrevendo não programado. Por isso essa validação que nós temos aí no nosso campo. Deixa eu voltar para o nosso código VBA. E agora praticamente a nossa rotina está pronta. Vamos mostrar uma mensagem para o usuário, message box, processo concluído. E vamos matar todas as nossas variáveis de objeto. Então set obj_mail igual a nothing. Quando você for utilizar ou matar um objeto na sua codificação, lembre-se, tudo aquilo que você deu um set para criar, você precisa dar um set aqui para eliminar também. Então set obj_email, então já foi. Agora nós precisamos pegar o oleapp, que é o nosso objeto do Outlook, set oleapp igual a nothing. Vamos também matar a nossa variável do tipo worksheet. E vamos matar também aqui a nossa variável última célula do tipo nothing. Com base nessas informações, a nossa planilha está certa. Tome cuidado, pois eu não utilizei o option explicit aqui na nossa planilha, pois alguns objetos eu deixei para que o próprio VBA faça a indicação do tipo variant e ele vai se adequar conforme a criação. Então aqui é um objeto do tipo Outlook. Quando eu não declaro, cuidado que o depurar, compilar, se você digitar alguma coisa errada no nome de função, ele vai mostrar aqui essa mensagem para as estruturas, mas não para as variáveis. Nós esquecemos provavelmente de fechar um if, então if, aí nós temos o else, e é claro que eu esqueci de fechar esse endif do if principal. Se nós compilarmos agora, tudo vai dar certo e vamos executar a nossa ação. Com base nessas informações, vamos lá. Eu vou puxar aqui um pouquinho para o lado e vou reduzir um pouquinho o zoom só para facilitar o encaixe na tela. Pronto. Agora vamos começar a depuração F8. Criei as variáveis, defini a minha variável W e a minha última célula com dados. Criamos o objeto agora do Outlook, veja que esse processo demora um pouquinho. No meu caso, como ele tem aqui o uso do perfil, eu preciso confirmar que eu uso um perfil. Se não, se você não utiliza perfil no Outlook, ele já abre o Outlook direto, ou ele já deixa o seu Outlook, ele já usa o seu Outlook sem nenhuma mensagem. Linha 5, coluna 2, horário de envio, 9 horas, conforme tínhamos na planilha. Destinatário, aletrovato@gmail, conforme tínhamos na planilha também. Faça enquanto a linha for menor do que a última célula. Antes de continuar, deixa eu colocar um breakpoint aqui. Eu vou interromper a execução porque eu lembrei de salvar essa planilha para que nós não percamos o código caso haja algum problema. Como prometido, a partir dessa aula, a planilha 236 vai estar disponível daqui a alguns dias para você poder fazer o download do material já com o código pronto. F5, então agora nós vamos gerar esse nosso código novamente e aqui está. Eu vou ter que novamente informar o meu perfil, pronto. E aí ele pergunta, vamos analisar a primeira célula. A data, o valor, ele é maior que 0? É. O campo é diferente de x? É. E a data é maior que a data atual? Não. Então o que ele vai fazer? Ele saiu do if, espero não ter apertado a tecla F5. Foi muito bom ter salvo, então vamos dar aqui um ESC. Após reiniciar a máquina, ela travou aqui a instância do Outlook, tinha muita coisa aberta, então agora vai dar certo. Já parei aqui no ponto de validação, então observe, não tem o X, a data é antiga. Então essa condição de validade aqui não será atendida. Pressionando F8, ele vai verificar se já tem o X aqui na coluna 6, como não tem, ele vai colocar a informação de que não foi programado, pois é data passada. Fazendo o mesmo agora, vou pressionar Ctrl F8 nesta linha, vou tirar aqui esse breakpoint, na verdade, para que ele possa montar toda a estrutura. Veja aqui, essas primeiras linhas, como são datas antigas, ele não vai programar. Mas esta aqui, que é o dia 31 de março, ele vai fazer. Veja só, hoje é dia 21. Passou, criou o meu objeto, capturei a data do vencimento, o nome da conta e o assunto. Depois o valor, formatado corretamente. Data do envio, ele colocou dia 31/3 às 9 horas e o total de dias é igual a 10. Não é igual a 0, então ele não precisa fazer a correção da data de envio e vai criar aqui o nosso corpo do e-mail.
a nossa variável vCorpo, então agora ela possui todo o texto do corpo HTML que eu posso montar. Quando chegarmos no ponto display, você vai ver que uma nova mensagem do Outlook vai ser exibida para que você possa acompanhar o processo de geração do e-mail. Eu vou esperar aqui um instantinho até o Outlook responder e criar a minha mensagem. Criou, está aqui na tela do lado. Observe que a mensagem está totalmente em branco. Destinatário, aletrovato@gmail.com. Assunto, ele vai colocar aqui o assunto que nós definimos, o aviso de vencimento. Corpo do HTML, ele substituiu a minha assinatura. E aqui ele vai programar dentro de opções. No caso do Outlook, nós temos uma opção para atrasar a entrega do item. E você vai ver que nesse programar a entrega, ele está aqui programado para o dia 21/3 às 17 horas. Isso é padrão dele, sempre mostrar a data atual, 17 horas. Mas quando nós formos lá para a nossa rotina e eu pedir para ele programar a data do envio para o dia 31/3, ao entrar em atrasar a entrega, você vai ver que ele vai enviar somente no dia 31/3 às 9 horas, conforme definimos. Ponto send, veja que ele deu aqui um erro de automação porque eu estou com a minha janela aberta. Então, nesse caso, eu mesmo prejudiquei o meu funcionamento. Eu não poderia estar com aquela caixa de diálogo aberta. Então, eu vou colocar um breakpoint aqui e vou pressionar o F5. Veja que ele já fez tudo de novo. Send, a minha mensagem foi enviada corretamente. Agora, lá na minha planilha, ele vai colocar na coluna 6 o X e na coluna 7 a data e a hora do envio. Se continuarmos a execução tirando o breakpoint e pressionando o F5, você vai ver que toda a programação vai ser feita, cada um dos e-mails vai ser exibido aqui na tela, então se você não quiser que esses e-mails sejam exibidos, é só tirar ou comentar aquela linha do display. Quando o processo concluir, eu tenho várias contas aqui, veja que todos agora terão o meu controle marcado como enviado. Processo concluído, todos os registros agora tiveram aqui o seu controle. E se nós adicionarmos mais uma conta, por exemplo, lá no dia 5 de junho de 2021, eu quero colocar aqui que é o celular da Márcia também. Lembre-se que você pode já fazer o programa anual. Vou deixar em branco e vou dizer aqui que não foi pago ainda. Se você chamar agora a rotina novamente pelo programa e-mail, veja que ele mandou o e-mail muito rapidamente e ele já colocou a data aqui de programação. Aonde nós vamos ver esses e-mails no nosso Outlook? Quando você programa um e-mail atrasando a sua data de entrega, vou salvar o gabarito para você poder fazer o download depois, você vai ver na sua conta principal, lá na parte na caixa de saída, todos os e-mails programados para serem enviados em determinada data. Quando você clicar em fechar o Outlook, ele vai dar uma mensagem dizendo que há mensagens ainda não enviadas na sua caixa, se você quer continuar aguardando. Você pode sair e enviar mais tarde ou não sair. Como esses e-mails estão programados para datas futuras, você pode sair tranquilamente, pois a próxima vez que você abrir o Outlook, ele vai verificar a data e vai despachar todos os e-mails que tem programado aqui para fazer isso. O que vai acontecer nesta primeira mensagem, por exemplo, é que no dia 5 de junho, se nós entrarmos aqui em opções, atrasar entrega, exatamente dia 5 de junho, às 9 horas da manhã, esse e-mail vai deixar a minha caixa de mensagens e eu vou ser notificado dessa conta a pagar. Dessa forma, a nossa planilha está completa. Lembrando que você ainda pode colocar aqui as outras características da sua planilha conforme eu já havia sugerido, como por exemplo, criar aí uma rotina para você classificar os tipos de custo, como sendo alimentação, casa, saídas, diversão, e depois montar tabelas dinâmicas para poder fazer essas análises. É isso. Então perceba que é muito simples você incrementar recursos do pacote Office dentro de uma solução única, como é o caso do Excel. Aqui nós fizemos a integração com o nosso Outlook, mas você poderia fazer outras integrações, como o Word, gerar uma carta de cobrança, uma carta de notificação, e se você trabalha em comércio, uma mala direta, ou seja, os recursos são infinitos. Eu espero que você tenha gostado dessa sequência de aulas. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui o seu curtir, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe esses vídeos com os amigos e se inscreva no canal. Boa parte do público que está por aqui não é inscrito. Grande abraço, nos vemos então nas nossas próximas aulas. Até lá!